never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. E como eu prometi, essa semana nós sentaríamos, para revisionar o nosso capítulo estudado que cairá na avaliação na semana seguinte, certo? Então, na segunda-feira, nós revisamos o conteúdo, as formas nominais do verbo. Quero que vocês não esqueçam de como encontrar qual a função. Vamos lá, vamos relembrar aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Formas nominais dos verbos, nós temos três. As três, o infinitivo, que são os verbos terminados em R, e dentro das orações eles não vão atuar como verbos. Já que eles estão terminados em R, eles vão ter valor de um substantivo. Eles vão assumir outra classe gramatical, certo? Então, o verbo terminou em R, vocês já sabem que ele pertence à forma nominal do infinitivo. E a classe que ele admite, que ele assume, é a classe dos substantivos, ok? E o particípio, nós temos os verbos terminados em DO. Esses verbos, eles passam a assumir a classe gramatical dos adjetivos. E por último, nós temos o gerúndio. A última forma nominal do verbo é o gerúndio, são os verbos terminados em NDO, que dentro das orações eles vão assumir duas classes gramaticais, ou a classe dos adjetivos ou dos advérbios. Nós vimos exemplos, mas fica claro para vocês que ele pode aparecer das duas formas, nas duas classes, mas geralmente ele irá aparecer como adjetivo. Ok? Então vamos lá, então fiquem ligados nas terminações. Terminou em R, o verbo, ele é infinitivo, tem valor de substantivo. Terminou em DO, ele pertence ao particípio e tem valor de adjetivo. Terminou em NDO, ele passa a ser um adjetivo ou um advérbio. No caso, gerúndio, Então são as três formas nominais do verbo. E hoje nós vamos estudar a estrutura dos verbos. Nós também, em aula anterior, nós vimos aí duas formas, dois verbos, que a gente até discutiu a tirinha. Emergiu e imergiu. Nós temos aqui. Sabemos que essas palavras são verbos, principalmente porque denotam ações. Então é muito importante que dentro da oração vocês consigam captar quem é o verbo e qual a função do verbo. Vamos lá? O verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômenos naturais, ok? Então é muito comum vocês encontrarem o verbo dentro da oração. Basta saber se dentro da oração ele assume uma ação, um estado ou fenômenos naturais. Simples. Vamos lá. Sabemos também que nos dois casos, essas ações foram executadas no passado. Isso fica claro devido à terminação e o que indica o modo indicativo. Nós também tivemos essa aula sobre os modos verbais, que também são três. Quais são os modos verbais? O indicativo, que indica certeza, seja no presente, seja no pretérito ou no futuro. Aí vocês viram lá o pretérito, que tem o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. E o futuro, futuro simples e o futuro do pretérito. Então saibam diferenciar cada uma dessas para que vocês consigam, diferenciá-los e acertarem. E os modos verbais, como eu havia começado, são três. Então nós temos o indicativo, que indica certeza. Nós temos o subjuntivo, que indica o contrário do indicativo, a incerteza, hipóteses, possibilidades. E por último nós temos o modo imperativo. Imperativo de imperador, que
tem ordens, pedidos, desejos, convites, certo? Então vamos lá. Então antes de entrarmos aqui, né, na estrutura dos verbos, vamos analisar a frase que já foi analisada, mas para que vocês, né, consigam compreender melhor, vamos analisá-la novamente. Na página 138, nós temos: os alunos imergiram na poluição. Imergiram, né, que quer dizer que eles entraram, né? Então vamos lá. Os alunos imergiram na poluição. Então é muito fácil também, muito comum que vocês façam, né, a concordância entre sujeito e verbo, ok? Então, se os alunos imergiram na poluição, os alunos plural, nós temos terceira pessoa eles, e imergiram, que no caso rão, né, é a desinência que vai indicar o tempo, a pessoa, o modo e o número. Então, desinência verbal. Como que vocês irão saber quem é a desinência verbal? Vamos lá. Na página seguinte, na página 139, vocês têm aí um verbo conjugado, o verbo gostar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais. No caso, hoje em dia mais utilizado, vocês gostam. E por último, eles gostam. Nós temos aí, vocês já tiveram também a aula sobre verbos regulares e irregulares. Então, dentro, né, dos verbos regulares, todos os verbos dentro da conjugação, seja do singular ou plural, o radical irá ser o mesmo. Ele só mudará quando o verbo for irregular, ok? Então, depois do radical, que é a principal parte da palavra, nós temos a vogal temática e temos a desinência verbal. Alguns deles, né, no caso aqui, nós temos aqui o gostar, na desinência nós temos lá desde a primeira pessoa do singular à terceira pessoa do plural. Aí nós temos o seguinte, vamos lá. Nesses exemplos, conjugamos o verbo gostar no presente, do indicativo. Observe que há um termo de sua estrutura que não muda, o radical. Lembram que eu falei que é a parte principal da palavra. O radical é o elemento portador do sentido básico do verbo, como se fosse, né, a parte principal do ser humano, só que aqui do verbo é o radical, certo? Que faz, né, ele estar vivo. Além das desinências e do radical, os verbos apresentam também a vogal temática, uma vogal que aparece depois do radical e indica a qual conjugação o verbo pertence. Por exemplo, em entender, a vogal temática é E. Segunda conjugação. Já em partir, a vogal temática é I. A terceira conjugação. Por que que isso também é bom que vocês saibam? Então, quando vocês forem, né, recortar a palavra, quando vocês tiram aqui o radical, depois do radical nós temos a vogal temática, que ela vai indicar qual é a conjugação do verbo, se é primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação, certo? E depois da vogal temática nós temos a desinência verbal. A desinência verbal ela vai indicar o tempo, o modo, a pessoa e o tempo. Então é através da desinência verbal que vocês irão identificar se ela está no presente, no passado, se está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo, se ela está no singular ou no plural, ou se ela está, né, no presente, no passado ou no futuro. Então tudo isso é captado, né, é observado a partir da desinência verbal. A vogal temática só irá indicar qual conjugação o verbo pertence. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER ou OR. E por último, nós temos os verbos terminados, quase no dobro dedo, em IR, certo? Então nós temos três verbos conjugados de três formas. Primeira conjugação, segunda e terceira. AR, primeira, ER, OR, segunda conjugação e por último, terceira conjugação, IR.
Beleza? Vamos à frente. Também. Então, a nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês, né, na hora que forem estudar, vocês observem outro verbo. Nós temos aí a conjugação de vários verbos dentro, né, dos exemplos. Nós temos as conjugações de verbos aí regulares, tanto no presente quanto no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Aí nós temos aí alguns verbos, se vocês tiverem dúvidas. Também falei, né, não vai cair na prova, mas também vou falar logo aqui sobre os verbos auxiliares, que eu falei para vocês. O que é que o auxiliar ele faz? Ele ajuda a pessoa, no caso, eu sou professora e tenho uma auxiliar. Então, quando eu for dar aula, for avaliar os alunos, eu vou ter uma pessoa para poder, né, me ajudar. Então, da mesma forma, acontece com os verbos auxiliares. Nós temos o verbo principal e o verbo, né, que atua como uma ajuda ao verbo principal. No caso, a gente chama de verbo principal mais verbo auxiliar. Eles também são conhecidos como locuções verbais, né, por terem dois verbos. É bom que vocês saibam, certo? E nós temos os verbos abundantes, que são os verbos, né, que tem o particípio na sua conjugação do verbo. Ele tem duas formas de ser conjugado. Também foi falado. Então, o que são verbos abundantes? São os verbos que têm o particípio, na sua conjugação do particípio, duas formas. Exemplo, vamos procurar aqui um. Eleito e elegido. São exemplos, né, de verbos no particípio terminados em DO, que tem duas conjugações, por isso eles são chamados de particípio, porque tem dupla conjugação, ok? Espero ter ajudado, contribuído, né, nos estudos e nas revisões de vocês de hoje. Uma ótima quarta-feira, abençoada a todos. Tchau, tchau, bons estudos, beijos.